Deus. E no passado a gente vê tantos irmãos que receberam uma visitação poderosa de Deus. E naturalmente isso foram tão impactantes que alguns não conseguiram nem ficar em pé, ajoelhavam, se prostravam em temor a Deus. E no Novo Testamento algo de forma similar acontece. O peso da glória de Deus. Como louvamos nessa manhã, quem já pisou na presença, quem já no Santo do Santo, o que quer dizer isso nesse cântico? Quem já adentrou a presença de Deus, parece que não queria sair mais. Você começa a orar, ter tempo de oração, tempo de jejum. E um dia, 2 dias, daqui a pouco você começa a ter 10 minutos de oração, 20, 30, 1 hora. Daqui a pouco você fala, Senhor, eu quero tirar férias para estar orando e clamando e movendo no espiritual. Naturalmente a consequência é vertical e horizontal. Quanto mais eu recebo de Deus, mais eu sou um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom funcionário, um bom gestor, eu sou um bom tudo. E no Novo Testamento, do Velho Testamento para o Novo, em Cristo Jesus, não só a presença de Deus como um Shekinah, mas havia um momento de visitação, mas uma constante presença, uma constante, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E eu deixo de ser uma criatura, entendendo que Jesus é o meu Senhor, e passo a me transformar como a filho de Deus. Eu recebo uma filiação. Você recebeu uma filiação. Há um jargão, todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus, só são aqueles que entendem Deus como seu Pai. E não é um verbal, é prático. Se submetem a obedecer os princípios do Senhor. E o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, eu começo a viver, a praticar, não aquilo que me agrada, mas aquilo que agrada ao meu Senhor. Eu passo a obedecer a palavra, não apenas parte, mas integral. É como que um prédio, eu não tenho como construir um prédio colocando só dos 4 pilares, 2 pilares e 2 não. Ele vai no tempo cair. Temos um construtor aqui, um engenheiro, sabe bem como funciona. Mas eu tenho 2, mas os 2 não sustenta. Não dá para ser mais ou menos cristão. Eu sou crente aos domingos. O pastor está entrando, vai ser dia de chibata? Não, querido, não. É tempo de mover do Senhor. Jeremias 29, 11 diz assim, a palavra do Senhor. Deus falando para mim e para você nessa manhã. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Quem disse isso? Planos de fazer você sofrer. Planos de fazer você ficar vivendo em penitências. É isso que está escrito? Então a minha Bíblia não está muito certa, é isso? Planos de fazer você e de não lhe causar mas isso vai acontecer quando eu e você fizermos o quê? Prosperar e não de causar o dano. Planos de dar esperança e todos não têm futuro? Por que está falando que Deus vai dar um futuro? Todos temos um futuro. Se não morrermos, vamos ter um futuro. Neste minuto já estamos no futuro. Daqui a 1 minuto eu vou estar num novo futuro. A questão é, o que eu e você somos? O que eu e você temos de expectativa do nosso futuro? A minha e a sua talvez pode ser uma expectativa do coração enganosa. Talvez a minha e a sua expectativa está vinculada a ter,
Eu preciso casar. Eu preciso comprar uma casa. Eu preciso mudar meu carro. Eu preciso fazer uma academia. Eu preciso fazer um check-up. Eu preciso ter mais tempo com os meus filhos. Eu preciso. Normalmente, este é o caminho. Normalmente eu não faço assim: Senhor, o que eu preciso fazer? Amém? Deus tem um plano para mim. A Bíblia diz que é um plano para me fazer prosperar. Prosperar é ter tudo o que eu preciso para mim e para abençoar outras vidas. Plano para me fazer não viver, não ter impactos, danos. Plano de Deus para mim. Plano para me dar esperança. Pessoas que estão frustradas, que estão angustiadas. Qual que é a doença do século? Ansiedade ou depressão. Um é fruto do outro. A ansiedade exacerbada vai gerar uma depressão, que é uma coisa que você não consegue se saciar. Receio, inquietude, fobias. Mas aqui está: o Senhor me dá esperança. Como vai ser o amanhã? No sentido de preocupação, eu sei que eu caminharei de glória em glória. Caminharei de vitória em vitória. Mesmo que venha chuva, mesmo que venha frio, mesmo que tenha sol, o Senhor é comigo. Por quê? Porque a palavra diz. E neste conceito eu vivo em paz, porque eu sei o futuro que Deus tem para mim. Não é um futuro apenas de um amanhã. É um futuro efetivo, prático. Deus não te chamou, Lagoinha, para estarmos aqui para ter um futuro medíocre, estático, de braços cruzados. É prático. A palavra de Deus diz: é prático. Deus tem essa palavra para você. Falávamos ontem sobre sonho. Quantos aqui Deus deu uma palavra, um sonho, uma promessa? Se Deus deu, Ele é homem para cumprir, Ele é Deus para cumprir. Ele não é igual nós humanos que cumprimos parte ou não, descumprimos nossos contratos. Falamos, daqui a pouco já mudamos de pensamento. Não, Deus continua sendo Deus. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele prometeu, já existe. E aí você pergunta: pastor, mas não está acontecendo na minha vida. Porque o ciclo, o tempo, o posicionamento que você precisa ter, ou a maturidade, lembra que nós pregamos domingo passado? Frutos da maturidade, você não alcançou. E aí é questão de decisão e escolha. O que eu e você temos escolhidos, o que eu e você temos nos posicionado. Por vezes, sabe o que está acontecendo? Eu e você temos dado ouvido. Deus falou 10 vezes, 20 vezes, falando, dando promessas, dando palavras, fique firme. E aí vem uma palavra de alguém, uma palavra que você ouviu talvez num rádio, uma pessoa que estava meio, falou: não, isso assim, assim, assim. E aí sabe o que você faz? Deus falou 10, 20, 30, por anos. Você pega tudo isso que Deus falou, com todo respeito, joga no lixo. E passa a dar ouvido ao que uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não sabe da promessa que Deus teve contigo, uma pessoa que não estava lá quando Deus prometeu para você, uma pessoa que não ouviu a promessa de Deus para você, negou. Falou: não, isso não é verdade, isso é... Você vai acreditar nisso? E você dá vazão a isso. Outra coisa que muitas vezes acontece é que às vezes eu e você, por experiência, por conhecimento técnico ou prático, não, se eu sei fazer, se eu tiro de letra,
Se Deus puder me ajudar, maravilha. Se não, eu vou na força do meu. Eu vou na força do meu braço. Sabe, queridos, 10 pessoas fortes, preparadas, estruturadas, treinadas, podem ir na força do meu braço, Um improvável, pequeno, como Davi, improvável, na força do braço da fé, na força da fé, na força do Senhor, é imbatível, é invencível, é indestrutível. Confie na força do Senhor. Amém? Lá no fundo, amém? Ou nós vivemos pelo que nós cremos e pela fé, ou nós estamos brincando de alguma coisa, menos de ser cristão. Tem limites que por vezes nós alcançamos. Eu cheguei no meu limite, pastor, não dá mais. Que bom que agora você chegou no seu limite. Agora Deus vai permitir que Deus tome posse e o controle do volante para dar continuidade. Ufa, ainda bem que você chegou no seu limite. Pegou? É hora de você entregar nas mãos do Senhor. Tem um filme bem interessante, eu não lembro agora o nome, A Esperança, uma coisa assim, que o filho cai no gelo e fica desacordado. A esperança de um milagre. Tem uma chave exatamente nesse aspecto que eu mencionei para vocês, que é a mãe cristã clamando ao Senhor e o filho vegetando, até uma hora que ela entende. Ela, Senhor, entrego nas tuas mãos, obrigado pelo meu filho. Saiu do controle dela e ela entregou para quem? Para quem pode todas as coisas. Dali, se você estiver assistindo um filme, fazendo um spoiler, daqui em pouco tempo, a criança volta a acordar. Coração, vida. Ninguém acredita, a ciência com certeza não tem como explicar. Poder, milagre. Enquanto no natural ela estava tentando dominar, e Senhor, não, eu exijo, eu quero. Não, Senhor, está nas tuas mãos. Seja feita. E aí ela saiu do natural e ela passou a romper o sobrenatural. Precisamos, queridos, entender que eu e você não fomos chamados para viver o natural. Por vezes você se prepara, você estuda, você trabalha, você planeja, e aí de fato você passa a viver alguma coisa assim muito boa. Você acha que está super, muito bem. Está vivendo o ordinário. É quando você pensa que não. Quando você para e fala assim, Senhor, eu entrego em Ti. Aí você passa a viver o extraordinário. Você está vivendo o natural. De novo, e às vezes não é ruim. É que Deus quer te levar para o sobrenatural. É um outro plano, é um novo nível, é um novo estágio, é uma nova área, onde você se desprende de você, e você passa a viver única e exclusivamente na dispensação da graça do Senhor. É isso, queridos, é nesse nível. Nós precisamos alcançar esse nível sobrenatural. Só a fé em Deus nos permite avançar, superar, romper os limites. Pastor, mas eu estou experiente, eu sempre fiz isso. Começou a limitar. Se abra por novo em Deus. Muita gente quer se abrir para novas novidades. Cuidado. É algo que vem de Deus. Mergulhe. Se não vem de Deus, fuja. Estamos cheios de novidade nesses dias. Deus tem um novo para nós. Mas Deus tem um novo. O inimigo quer imitar a Deus e vem apresentando muitas vezes coisas que aparentam ser novas. Estava lendo e triste pelos acontecimentos de um evento grande
na nossa cidade, de música. Quantos crentes lá adorando quem? Deus que não era. Não existe 3 estilos, só existe 2: céu ou inferno, Deus ou diabo. Quem eu e você estamos vivendo? Para quem nós estamos adorando? Simples. Isso é em todas as áreas. Eu estou trabalhando, servindo quem? A Deus ou alguém que não é o Deus? Eu estou avançando com o propósito de me exaltar, de crescer, de ter a minha família rica e abençoada, ou de fazer a vontade de Deus? Precisamos buscar viver o soberano, a vida do soberano, da soberania de Deus na nossa vida, o sobrenatural. O futuro de Deus, Deus já mandou ali, o futuro dele é melhor. Por quê? Porque ele sabe o que vai acontecer. Eu preciso tomar posse do sobrenatural de Deus pela... Vou falar de novo. Você precisa tomar posse do sobrenatural de Deus pela... Não aconteceu, não existe ainda, mas você toma posse desse sobrenatural pela fé, com ousadia e intensidade. Fé é um estilo de vida de homens e mulheres que Deus valoriza. É por isso que a Bíblia diz: é impossível chegar à presença de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, quer dizer que eu estou desagradando. Não tem meio termo, irmãos. Com Deus é tudo exato, é ou não é. Existem milagres que ainda não aconteceram. Preste bem atenção nisso. Existem milagres que ainda não aconteceram, porque existem palavras, ações, práticas que você ainda não adotou. Tem palavras que você não expressou, você não profetizou, ações que você não se posicionou, e é por isso que você não tomou posse do milagre na sua vida ainda. É questão de decisão, de escolha e de posicionamento. Se você acha que vai ser sempre no natural, é um aspecto de eu preciso ler a Bíblia, li, amém, eu já fiz a minha parte. Queridos, não é algo prático, natural, é algo de entrega, é algo de busca, é algo constante. Estava vendo o querido lutando e estava olhando e fiquei pensando. Profissional de muita técnica. Na verdade, pastor é uma coisa que tudo que ele participa sempre tem, vem o Senhor, o Espírito Santo traz algumas coisas de vivência. Uma pessoa muito mais forte, me permita dizer. Não sou técnico, mas o que eu percebi, muito mais forte. Ao ponto de dar receio, eu falei: Jesus, que eu não tinha visto ainda de ponta a ponta uma atuação, e quando eu fui ver a parte prática, de técnica, falei: tá certo, fácil. Por quê? Se você olhar para Davi, olhar para Golias, num aspecto natural, Davi vai ser comido, esmagado com farinha. Mas se você olhar no sobrenatural, não é Davi, são os anjos, é o poder de Deus atuando, é diferente, irmãos. Eu e você precisamos aprender a viver no sobrenatural de Deus. Não é por mim, não é por você, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Pai, eu quero viver o sobrenatural. E no sobrenatural eu quero romper. Romper é caminhar. Quando a gente fala caminhar de glória em glória, não é no terreno, não é no natural, é no sobrenatural. Libere palavras sobre a sua vida. Vigie para palavras. Que tem famílias que às vezes os pais limitam os filhos. Por quê? Porque liberam palavras de limitação. Você é isso, você não vai passar daquilo. Ué? Então você está amaldiçoando de uma certa forma o futuro. Abençoe, libera, viva o sobrenatural de Deus. O milagre vai vir sobre a sua vida quando você aprender a viver em milagre. Amém?
Existem coisas que ainda não romperam na sua vida, eu falo pela fé, porque tem passos de fé, passos práticos, decisões, situações, áreas da sua vida. E o Espírito Santo fala com você agora no nome de Jesus, pelo amor de Deus. Espírito Santo, toca nessa mente agora, para você entender em áreas que você precisa se posicionar, amigos ou situações ou coisas que você faz que nunca mais você precisa fazer. Abandone, e novas práticas, novos princípios que você precisa adotar na sua vida. Se posicione, Lagoinha, saia do mesmo, saia da mesmice, saia da sua posição básica, limitada. Deus quer te levar para o sobrenatural. Ele já decretou sobre a sua vida, Ele já deu a promessa, só depende de você. No nome de Jesus, eu quero te ativar nessa manhã. Eu vejo pessoas que têm, você fala: Senhor, isso aqui é uma tocha, que, sabe aquele fogo? Tem até uma figurinha, né? Tem uns irmãos, cadê o Sérgio? É o homem das figurinhas. Tem uma figurinha que é uma churrasqueira, que tem um foguinho, e a pessoa acha que vai tentar acender para ela crescer, e explode, e ele vai para trás voando e fica... É aquilo. Tem pessoas que parece que é um foguinho assim, parece, porque ela está se limitando. Deus quer fazer você virar uma ebulição de poder e fogo e glória, mas só depende de você. Eu posso orar, eu tenho orado por você, há pessoas orando por você, há pessoas intercedendo por você, mas você precisa abrir seus lábios, decretar e dar palavras que vão liberar. Senhor, me perdoa, me livra de mim mesmo, se possível. Você às vezes está no limite, chegou num ciclo. Cheguei no meu máximo, é isso, o que deu para mim, tá bom. É igual aquela pessoa que tomou um copo de leite por dia. Não, é o máximo que eu posso tomar. Deus tem uma mesa para você, com alimentos contínuos, delícias perpétuas, e você não está olhando para isso. A decisão é sua. A decisão sempre vai ser sua. No final de um ciclo, onde você realmente fala: não aguento mais, é a hora que você vai abrir mão para o novo de Deus, para o agir de Deus. Há vários exemplos disso assim. Vamos pegar aqui aquela viúva. O que ela tinha? Um pouquinho de azeite. A outra que tinha um pouquinho de farinha, ia fazer um azeite, ia fazer um pão, ia comer, depois ia morrer. Dificuldades secas, em meio às dificuldades da sua vida, talvez você está falando assim: olha, eu tenho mais um mês eu estou no limite, eu vou jogar a toalha. Esse meu relacionamento, olha, eu não aguento mais meu cônjuge, eu estou por aqui. Você não tem mais. A viúva, ela pegou e entregou para quem? Para o Senhor, para o homem de Deus, no sentido de entregar para Deus tudo que ela tinha. Quem às vezes desprovido de conhecimento acha: nossa, que coisa feia, ela só tinha um pãozinho para ela. O profeta ainda pede para ela fazer primeiro para ele, para depois. Na verdade, ele estava falando, tentando ensinar para ela que a prioridade é entregar tudo que nós somos e temos para o Senhor. Mas tem pessoas que estão até no caminho, está aqui na igreja, eu estou buscando, está como Jairo, um líder da sinagoga, um homem conhecedor, foi até Jesus, chegou em Jesus e disse: Senhor, a minha filha está doente, com uma doença de morte, vai cuidar dela, me ajuda. E como Jesus, com outras atividades, Jesus nunca chega tarde. Preste atenção, irmãos. Por vezes você tem falado assim: ah, Senhor,
Acontece isso com Beltrano, com Ciclano, fulano foi abençoado, outro, e cadê a minha bênção? Ou como dizem, né? Cadê minha benção? A gente compara pessoas. Não compare-se. Olha para o seu coração. O quanto que nós decidimos entregar. E quando nós nos entregamos, nós entregamos o nosso eu, nós entregamos o nosso ego, nós entregamos nossa raiva, nossa fúria, o nosso desejo de falar assim: eu sou importante, eu posso. Jairo era um homem importante. Ele abandonou tudo e foi até Jesus. E mesmo assim, Jesus, fazendo outros atendimentos, chegou um momento que ele recebeu notícias: a sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Quantas pessoas podem estar chegando para você? Nossa, você dá dízimo, você dá oferta, você vai naquela igreja todo domingo, toda terça, domingo à noite, porque ninguém derrete de ir para a igreja, de ir para culto, amém? Você não se cansa? Daqui a pouco você está dando ouvidos. Se você pegar 7 dias da semana, 24 horas por dia, o dízimo são 2h40. Multiplica por 7. Só você, com o seu coração, pensa o quanto disso você realmente está entregando, que não é o seu tempo, é o tempo de vida que Deus te deu para você viver. Você está devolvendo isso para o Senhor em ação de graça, em oração, em fazer a vontade de Deus? E depois a gente quer entrar no sobrenatural? Jairo confiou e deixou de ouvir aquelas pessoas, ao ponto de que pessoas precisam ser muitas vezes retiradas. Quando Jesus entrou o povo junto para orar pela menina? Não. Queridos, nem todos vão festejar a sua conquista, a sua vitória. Nem todos vão se alegrar com a sua conquista. É por isso que quando você navega no sobrenatural, você vê com os olhos da fé, você vive a vontade de Deus, não mais a sua. E aí você não tem mais preocupação de se aparecer, ou de que quem vai achar, ou o que vão achar, porque você está desplugado da terra, está desplugado do eu, está desplugado das conquistas. Você está vivendo na vontade de Deus, que é plena, perfeita e agradável, é poderosa. A vontade de Deus que é soberana no meu futuro. A vontade de Deus que fala que deveras haverá um bom fim. A vontade de Deus que fala que eu caminharei na vontade dele, quer dizer que eu caminharei de glória em glória. A vontade dele é boa, ele tem o melhor para mim. Tem tantos. Mais um último exemplo. Lembra do querido amigo de Jesus, que estava morto, Lázaro? Amigo de Jesus morto. A história de Lázaro terminou em morte, naturalmente. As irmãs dele já tinham se conformado. Todos estavam ali, chorando e pranteando o momento, porque todos estavam vivendo o natural. Quando chega Jesus, chega a porta, chega a possibilidade do romper o natural e entrar o sobrenatural. Vou repetir que você não entendeu. Quando você convida Jesus, quando você deixa Jesus tomar posse, tomar decisão, monopólio exclusivo da sua vida, das suas decisões, e abre o natural, continua sendo natural, mas o sobrenatural sobrepõe o natural. E Lázaro, que estava morto, ele fala: vem para fora. O natural era ele continuar morto, o sobrenatural é ele sobreviver, e ele saiu para fora. Qual é a área da sua vida que você precisa viver o sobrenatural? Quando você chegar na limitação sua natural, entregue ao Senhor, que o sobrenatural vai vir. João capítulo 15, versículos 6 e 7, diz assim:
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Porque quando você não permanece no Senhor, você é um homem, uma mulher. É o meu aqui, será? Uma mulher natural. Natural. Amém. Uma mulher natural. O natural se desfaz naturalmente no fogo. Mas olha a continuidade do versículo. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, no sobrenatural, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será. É no natural que você vai conquistar? Por que você tem vivido no natural? Queridos, é prático. É prático. A Bíblia fala: se as minhas palavras permanecerem em vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que são absurdamente céticas, não acreditam, não creem em milagres, porque não viveram milagres. Talvez não viveram milagres ainda. Vou dizer uma coisa bem dura, difícil. Se você não acredita, não crê em milagres, você não acredita, não crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é milagre. Jesus veio ao mundo, um milagre. Nasceu de uma mulher virgem, milagre. Cresceu, morreu por mim, por você, milagre. Enfrentou o diabo, venceu. Morreu na cruz, comprou a dívida, o escrito de dívida que estava sobre a minha e a sua vida. Que aquele que pecasse morreria. Eu e você nascemos debaixo de uma lei de pecado, e a nossa consequência era a morte. Jesus foi lá e fez isso. Toma, você agora é meu. Se você recebe Jesus como seu Senhor, você passa a ter um outro dono, um outro líder, um Senhor Jesus, e não mais o inferno, o diabo. E a questão aqui é: a palavra precisa permanecer em nós. A palavra precisa permanecer em nós. O próprio livro de João fala que ele era o verbo. Verbo é ação. O verbo é prático. Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, o verbo prático. O Espírito Santo em nós, para agirmos, para praticarmos, para vivermos o sobrenatural. Difícil, por vezes, em meio às dificuldades, a gente passar em dificuldades e esperar o sobrenatural. Você tem buscado o sobrenatural? Por vezes, pastor, eu estou passando por um aperto, é o limite? Não, então segura mais um pouquinho que tem mais. Porque a hora que você falar assim, eu não aguento mais, a minha pergunta é: entrega para quem aguenta. Entrega para quem pode. Entrega para o sobrenatural. Me lembro do meu irmão mais novo, quando na escola, quando era pequeno, eu e minha irmã, às vezes tinha alguém que queria, toda escola é igual, tem as perseguições, e eu falava assim, eu já era maior, eu falava para minha irmã: vai lá porque você é mulher, ninguém vai achar ruim. Ela chegava para o menino e falava assim: bate no meu irmão de novo. Não é meu irmão não, eu vou te pegar. Nunca mais, o menino ficava assim, nunca mais. A enfermidade, a dificuldade, o ataque das trevas. Porque fizeram aquilo, fizeram um trabalho, fizeram não sei o quê. Você está pegando a coisas que são menores, a coisas naturais, que estão sendo invocadas a sobrenaturais do inferno. Ei, quem você tem servido? Entrega na mão do Senhor: Senhor, me livra.
E a palavra diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Com os seus olhos você vai contemplar a vingança, contemplar o ímpio, o seu inimigo perecendo. Em quem você tem crido? Quem é o Deus que você segue? Quem é o Deus que você busca? Eu busco um Deus que me ama. Lembra que o Senhor falou para Pedro? Vem. E Pedro começou a andar sobre. É natural isso. E chegou o momento que ele, por quaisquer motivo, saiu do sobrenatural para o. Ainda que em momentos você fraqueje e caia por natural, você tem um Deus que te pega pelas mãos e te segura e te levanta de novo. Não desista, continue a ter tempo de oração, tempo de jejum, tempo de clamor. Senhor, o que tu prometeu para mim ainda não se cumpriu. Eu vou continuar firme até que o dia aconteça. Como José teve um sonho, ainda menino, moço, passar ano, entra ano, sai ano, em dificuldades e situações, ele não murmurou. No momento certo, Deus o exaltou como governador, e se cumpriu a palavra, o sonho dele. O sol e as estrelas todos se curvariam perante ele. Faraó, outros governadores, todos se prostraram, porque Deus o colocou lá. Deus vai te colocar em situações, se você entregar na mão dele, viver na dispensação da vontade dele, na palavra. Se a palavra do Senhor permanecer em mim e você, em santidade, em justiça, em retidão, você vai pedir: Senhor, me abençoa nessa situação, e você vai ser bem sucedido. Em nome de Jesus. Este é o seu Deus. Vamos ficar de pé? Basta uma palavra sua, uma escolha sua, uma decisão sua, para se posicionar e viver o sobrenatural. Pastor, mas eu não sei porque eu estou assim. De novo, falando muito de esporte, vamos pegar o esportista aqui. Conheço tantos amigos que praticam esporte. A alimentação deles é diferente. O ciclo deles de relógio de atividades é diferente. Às vezes ele não fica até meia-noite, 1 da manhã assistindo séries, porque no outro dia 4 horas, 4:30 da manhã ele já está saindo para praticar as atividades. E ele precisa ter um equilíbrio. Por quê? Qual é o foco dele? Ele não perdeu o foco. Ele não abandona a prioridade. Qual tem sido a sua prioridade? Falava com os diáconos e os voluntários essa manhã. Nós temos um chamado de Deus. Fazer a vontade do Pai é muito mais nobre do que tantas outras coisas. Constantemente me perguntam: pastor, não me chama de pastor não, Rogério, você podia estar fazendo tantas outras coisas. Você é uma pessoa que lutou, trabalhou sua vida inteira. Desde na minha época podia registrar menor. Desde os 15 anos e meio eu tenho registro de carteira. Você podia. Tá na hora, não dá na hora de descansar. O que você foi fazer de querer estar numa igreja? Eu falei assim: eu não estou numa igreja. O Senhor me levou a entender que eu preciso ser igreja. Enquanto as vidas estiverem morrendo, eu olho para aquelas situações na TV, naqueles países, enchentes, aqui no sul do Brasil, terremotos, tantas outras situações, fomes. Eu olho e falo assim: Senhor, vidas sendo ceifadas. Quantas delas não tiveram o tempo de se converter, de dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador, muda-me, transforma a minha vida. Quantas não tiveram chance? E talvez eu e você temos essa chance. Estamos deixando para amanhã a chance de ter mais um tempo na presença de Deus.
Cada vez que eu venho no culto de domingo à noite, e sempre estou no culto à noite, muitas vezes vejo algumas pessoas que não vêm. E alguns, pastor, porque sempre tem um motivo. Me perdão, não estou aqui nem cobrando, eu quero trazer o tema. Eu fico pensando, se eu não estivesse aqui, o que eu estaria fazendo, Senhor? E aí eu volto falando assim, obrigado, Pai. Porque por vezes me dá aquela vontade à tarde, aquele soninho, aquela vontade de talvez dar uma esticadinha, porque é corrido. Fui dormir 2 e quase 3 da manhã, acordei hoje às 6 horas. Estamos aqui, vamos almoçar. Daqui a pouco estamos 6 horas, 5h30, 6 horas de volta para a igreja. E quando eu olho uma pessoa falando assim, eu preciso de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não permitiu que eu ficasse em casa. Obrigado porque eu pude cuidar, eu pude abraçá-lo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Porque eles não estão vivendo o natural, eles estão vivendo o sobrenatural. Eu e você somos chamados para não ver o que os outros veem. Deus tem me chamado e te chamado para ver muito além. Ver o que o Senhor vê. Secularmente nós vemos fotos. O Senhor nos chama para ver o filme. Ou você olha a vida de uma pessoa e fala assim, eu imagino, meu pai falava pela manhã, pai, mãe, online. Falei de vocês essa manhã com os obreiros aqui. Quando meu pai te comprou um gradiente e muitas prestações para que pudesse ter eu e minha irmã fazendo culto familiar. Ele se converteu e aquilo foi tão encantador na vida dele que ele começou a investir na gente. Pai, você não sabia que eu poderia estar aqui hoje. Obrigado pela sua semeadura na minha vida. Que eu e você possamos viver, queridos, o sobrenatural. Semeie o sobrenatural. Se você ora por 30 minutos, ore mais. Se você não sabe o que é jejuar, comece a jejuar. Ore pelas pessoas, pratique isso. Quando vi o irmão lutando ontem, foi isso que veio ao meu coração. O aspecto técnico, tudo foi aprimorado ali. E levou muito tempo para conquistar, não é da noite para o dia. E porque muitas das vezes queremos um milagre em nossas vidas amanhã, como num passe de mágica. Pirim, pim, pim. Não existe isso. É entrega, é prostração, é mortificação do nosso eu e da nossa carne. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração nessa manhã. Ó Espírito Santo de